Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Caio Campos e, juntamente com a professora doutora Priscila do Amaral, iremos compartilhar com vocês alguns conhecimentos hoje a respeito do papel dos vereadores, ou melhor dizendo, os papéis, as funções dos vereadores, das vereadoras. Doutora Priscila, muito obrigado pela parceria, muito obrigado por estar conosco aqui e eu passo a palavra para a senhora. Olá, vereadores. Espero que estejam todos bem, se encontrem bem. Hoje nós vamos conversar, então, um pouquinho a respeito do papel do vereador. Com o Dr. Caio, vamos falar um pouco sobre os papéis que estão previstos constitucionalmente, né, doutor? Quero trazer um pouquinho para vocês, antes de a gente iniciar, doutor, me corrija na parte do John lá. O papel dos vereadores, eu estava estudando, então eu quero trazer um pedaço de um livro que eu estava lendo com vocês. O Legislativo Municipal e a importância, só um minutinho, a importância do vereador. Em seus estudos de política, John Locke considera o poder legislativo o órgão supremo do Estado. E na Constituição Americana, ele figura em primeiro lugar entre os três poderes. Esta grandiosidade fica evidenciada por meio de sua grande função, falar em nome do povo. Na verdade, este é o ideal que deve nortear a nossa prática enquanto representante da sociedade. A organização do legislativo tem um tônus democrático, porque reúne a maioria e a minoria, e onde o confronto de ideias e a crítica pública estão sempre presentes, evidenciando sua característica democrática. Devolvo a palavra ao Dr. Caio. Excelente. E pegando um gancho na fala da senhora, compartilhando com nossos alunos aí, existe também um famoso discurso de um ex-presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln, e ele tem uma história fenomenal, vale a pena pesquisar. Ele candidatou, se eu não me engano, 11 vezes até ser eleito. Então, um exemplo de persistência. E em um dos seus famosos discursos, especificamente em uma inauguração de um cemitério onde estavam sepultados combatentes de uma guerra civil, ele fez um famoso discurso em que ele menciona que o governo é do povo, para o povo e com o povo. Lembrem-se disso. Esse assunto é falado hoje em dia nas melhores práticas de gestão. Governar para o povo, com o povo e pelo povo. Então, lembrem-se sempre disso. E agora nós vamos falar um pouquinho aqui do nosso amado país, do nosso Brasil. Diga, doutora, está com a senhora a palavra. Só para trazer, então, antes de começar a fazer essa introdução, né, sobre a atuação dos vereadores, né, que ele é fundamental para a comunidade, ele compreende os seus problemas, pode resolver junto a outras esferas de governo, está mais próximo do povo, pode brigar porque tem poder no cargo, é o porta-voz da população. E a gente sempre tem que lembrar da imagem do vereador e como o vereador nesse papel se vê, né? Então, eu selecionei algumas perguntas para nós começarmos, né? Ótimo. O vereador, né? Como eu me vejo? Eu me conheço bem? Porque eu me elegi vereador? Qual é a minha proposta de trabalho? Conheço realmente as leis federais, a lei orgânica municipal e o regimento interno? Tenho confiança em mim? Capacidade para realizar o meu trabalho? Minha proposta é clara, honesta e realista? Com isso, abrimos então, doutor, o Exatamente, nosso nobres plano de alunos. estudos. Foi muito bom ter ouvido essas perguntas. Eu sugiro que vocês deem pausa nesse vídeo e voltem para que vocês possam ouvir cada uma das perguntas. E antes de nós prosseguirmos para a nossa apresentação, vamos lembrar aqui algumas palavras importantes, algumas ideias. Vocês, nobres vereadores, vocês surgem de uma importante divisão do poder. Quem tiver curiosidade, procure estudar sobre o Montesquieu, um dos famosos filósofos aí da nossa história, um francês, que escreveu um livro lá no começo de 1700, um livro chamado O Espírito das Leis. E nesse livro ele explica a importância de o poder não estar concentrado na mão de uma pessoa só. Caso a família real tivesse prestado atenção nessas ideias, talvez
não teriam ido para a guilhotina, pelo menos 2 de seus membros. O que havia na França nessa época era o absolutismo. A mesma pessoa criava as leis, executava as leis e julgava. Então, isso gerava um sentimento de injustiça, um sentimento de impotência da comunidade em relação ao poder. Então, o poder legislativo é um dos poderes em conjunto com o executivo e o judiciário. E nós temos hoje no Brasil, no nosso modelo de democracia, o Ministério Público, que não é considerado dentro de nenhum desses poderes, mas sim um guardião dos direitos, das leis e de muitos outros pontos aí na nossa Constituição. Este é um ponto importante. Além disso, nobres vereadores, é importante lembrar que vocês são reflexos da chamada democracia representativa. Havia, lá na Grécia Antiga, uma época, na cidade de Atenas, os cidadãos se reuniam numa praça para tomar decisões em nome da cidade. A cidade era chamada de Polis, essa pracinha era chamada de Ágora, e os cidadãos é uma grande lenda, né? Na verdade, não eram todos, eram apenas os homens livres, mas ainda assim foram plantadas as primeiras sementes da democracia, e naquela época em que eles mesmos decidiam, nós falávamos em democracia direta. Como não tem como chamar o povo da sua cidade o tempo todo para a praça para tomar decisões em nome da cidade, nós temos o modelo representativo. Então, vocês são extremamente importantes e lembrem-se, vocês não estão abaixo e nem acima de outros representantes de outros membros de poderes. Ou seja, vamos começar a quebrar alguns mitos aí. O prefeito não é mais importante do que os vereadores. Cada um é tão importante quanto o outro nas suas respectivas competências. Como se diz, cada um no seu quadrado. Feitas essas primeiras considerações, eu vou convidá-los a assistir o nosso próximo vídeo. Doutor, eu vou dar um pause nesse aqui, para que os colegas possam se organizar e já partam aí para o vídeo seguinte dessa série. Um instante, por gentileza.